Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Companheiro tem por título Médiuns na Terra. Tema sempre novo em doutrina espírita, os médiuns. São comparáveis às árvores, na criteriosa definição de Allan Kardec. Entretanto, a fim de conservarmos árvores úteis, é imperioso saibamos proporcionar-lhes a necessária irrigação e a defesa justa, de modo a que aventureiros do caminho não lhes colham o fruto em regime de espancamento. Recorramos a outros símbolos. Imaginemos-nos por violinos, através dos quais os amigos domiciliados no mais além conseguem executar a melodia das mensagens que lhes são próprias. Contudo, é natural, se nos constitua um dever colaborar para que se lhes mantenham as cordas harmoniosamente afinadas. Serão pontes de ligação entre duas vidas, no entanto, essas pontes não nos suportarão o trânsito indispensável se lhes retiramos pontos de apoio. Teremos neles o socorro semelhante aos das fontes de água em que nos descedentamos, em matéria de reconforto e encorajamento. Mas é preciso não lhes agite o fundo terroso se quisermos recolher água limpa. Entre os homens não existem médiuns que não sejam humanos. Por isso mesmo, ante a criatura de boa vontade que desempenha em nosso favor a tarefa dos medianeiros da alma, é forçoso nela vejamos pessoas tão humanas quanto nós, os espíritos ainda vinculados à terra, muito longe da condição de anjos. Somos daqueles que preferem a crítica construtiva para quaisquer tarefas mediúnicas e não cultivamos paternalismo ou mimos impróprios junto dos instrumentos medianímicos de nosso convívio, em vista de reconhecermos que nenhum bem se fará sem trabalho disciplinado. Entretanto, não podemos esquecer que muitos companheiros se marginalizaram nas tarefas mediúnicas por não conseguirem suportar o malho da injúria, o frio da desconsideração e do abandono, a supressão de meios justos para o exercício das funções a que foram chamados e as lutas enormes decorrentes das armadilhas de sombra de que muitos não conseguem escapar, hipnotizados pelos empreiteiros da obsessão. Se tens algum médio de boa vontade no campo das próprias relações, auxilia-o com boa bondade e compreensão, segurança e respeito. Se o medianeiro cai em desequilíbrio, usa a caridade para reajustá-lo. Se prossegues em caminho certo, ajuda-o igualmente para que não desfaleça. Ante as leis de Deus, qualquer médium no mundo, por mais opere e coopere com a espiritualidade superior na divulgação da verdade e da luz, é sempre uma criatura humana e, na maioria das vezes, uma criatura frágil, qual ocorre a muitos de nós. Gente, é uma mensagem que, ao mesmo tempo que tem uma lucidez muito grande, o Emmanuel, mais uma vez, se coloca na primeira pessoa do plural quando vai falar dos nossos problemas. Então, o que acontece, né? Ele vem falar para a gente que todos nós aqui na Terra, e inclusive eles desencarnados, ainda não estão na condição de anjos. Olha só que frase, ó. Por isso mesmo, ante a criatura de boa vontade que desempenha em nosso favor a tarefa dos medianeiros da alma, é forçoso que nela vejamos pessoas tão humanas quanto nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, muito longe da condição dos anjos. E isso chama a atenção nossa, porque eles falam assim algumas vezes, olha, se eu fosse um espírito perfeito, eu estou desencarnado ajudando vocês aqui, mas se eu fosse espírito perfeito, eu não estaria mais vinculado à Terra, mundo de expiações e provas, eu já estaria em mundos regenerados, em mundos ditosos, em mundos celestes, de acordo com aquela classificação que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Mas se eu estou aqui vinculado à Terra, é porque dentro da escada de Jacó, o degrau que eu estou nesse momento é o que me permite ajudar e ser ajudado por vocês também. Olha que coisa, né, interessante. E depois ele vem falar do médium, que aqui na Terra
não pode de maneira alguma ser idolatrado como algumas pessoas idolatram, porque são pessoas tão humanas e também numas lutas muito grandes, e o Emmanuel fala dessas lutas que acabam desmotivando e atrasando o trabalho que tem a ser feito, porque segundo até o próprio Emmanuel, em outras lições, ele fala assim, mal o aprendiz começa a ensaiar os seus primeiros voos, já querem que ele faça acrobacias e que ele faça demonstrações que ele não tem condição ainda de fazer. E quando se trata de mediunidade, a gente vai percebendo o seguinte, não existe perfeição na Terra. O que os espíritos querem na gente é vontade de melhorar. Então, dentro da comparação do Emmanuel, eu sou um violino. O violino, eu tenho um violino aqui em casa. O violino, ele precisa o tempo todo de manutenção das cordas, ele precisa de uma cera que é usada para isso, e ele, inclusive, precisa também de manutenção daquela vara que é utilizada para tocar. Porque se você não fizer a lubrificação dela de maneira correta, você pode ir na corda certa, mas ela vai fazer um barulho daquele como se fosse microfonia, aquele desafinado mesmo, aquela coisa que às vezes vem grosseira. Você tem que ter a manutenção do violino. E que manutenção é essa, já que eu sou um violino? É o cuidar do lado moral, buscando sempre de maneira incessante uma reforma íntima baseada no Evangelho de Jesus. Agora, é claro que quando eu começar a fazer isso, os testes vão aparecer e vai ter, sim, encarnados e desencarnados procurando fazer com que você desanime, mostrando ainda os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, e querendo trazer a gente para um lugar comum, falando assim, não tenta ser herói aqui não, que aqui eu sei que você não é herói. E a gente pergunta, quem aqui na Terra, sem ser Jesus, é ou foi herói de verdade? Jesus é o único espírito que esteve aqui já, que chegou no último degrau da escala evolutiva, a princípio para a gente. Allan Kardec, na pergunta 625, fala que Jesus é o espírito mais aperfeiçoado que esteve na Terra. Mas Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala para a gente, é o espírito perfeito, já passou por todos os degraus e está aqui, né, agora sendo governador do nosso planeta. Ele é o único que conseguiu chegar nessa plenitude. Nós não, nós somos todos ainda aprendizes. Mas uma frase que pelo menos toca a gente profundamente, que quando a gente observar a queda de algum dos médios aqui da Terra, que a gente possa ter contra eles compaixão, com relação a eles, com relação a eles, compaixão. Então ele bota aqui, se o medianeiro cai em desequilíbrio, usa a caridade para reajustá-lo. Ele está lidando com forças que a gente ainda desconhece o poder dessas forças. A gente fica ainda de maneira, vamos dizer assim, empolgada, entusiasmada, querendo buscar o trabalho, mas aqui na Terra as forças do mal ainda são muito, elas sobressaem ainda sobre o bem. Só quando o planeta estiver totalmente regenerado que a coisa pode estar mais ou menos equilibrada ali, mas por enquanto o mal ainda sobressai sobre o bem. Então, às vezes, eu estou trazendo uma mensagem, às vezes, de um determinado espírito para ajudar uma pessoa, mas aquela pessoa tem inimigos que, de maneira gratuita, vão ficar contra mim. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que realmente esse mundo é um mundo em que a gente vai sendo testado o tempo todo, e esse teste está acontecendo com a autorização de Deus, porque conforme a gente vai sendo testado, os nossos pontos fracos aparecem e a gente descobre aonde a gente precisa trabalhar. E conforme a gente começa a trabalhar, a gente vai conseguindo o progresso tão almejado. Mas a verdade é que os médiuns, eles passam por etapas progressivas de trabalho e de evolução que exigem muito cuidado e exigem o cuidado que tem o jardineiro. Por isso que a comparação do Emmanuel fala que somos todos igual árvores, que precisam do adubo, precisam
do acolhimento correto para que se desenvolva, ela é muito verdadeira. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.